e já tem se tornado bem conhecido dos irmãos. Dividimos o púlpito aqui há alguns meses atrás, falando sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Mateus esteve aqui em 4 oportunidades. Nas férias pastoral também, o ano passado, ele esteve aqui. E hoje pela manhã nos trouxe uma mensagem muito edificante falando sobre igreja, missão e propósito. E agora à noite, pela graça de Deus, ele falará sobre o Deus Salvador. Está aqui com sua esposa, Patrícia, sua filhinha Catarina. Não sei se estão aqui ou estão lá ali. Cátia e Patrícia estão aqui também. Então vamos orar por Mateus, para que Deus o use como tem usado sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela vida de Mateus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado por sua família. Obrigado por Patrícia. Obrigado por Catarina. Que o Senhor continue guiando a família do teu servo na tua presença. Também te agradecemos pela instrumentalidade dele neste dia tão especial para a nossa igreja. E queremos pedir ao Senhor que neste momento o Senhor use, Senhor Deus, que ele seja a boca do Senhor e que fale ao coração da igreja e daqueles que estão aqui que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Oramos pela salvação de vidas e oramos pela edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Mas eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo que será exposto nessa noite é João 3,16. Estamos falando da história da igreja Caris. É um dia nostálgico, é um dia dos começos. Pensamos nos começos, no que aconteceu lá atrás. E não há nada mais apropriado do que meditarmos numa mensagem sobre o Deus Salvador e refletirmos nesse texto. Um texto que talvez possa ter sido o primeiro versículo que você memorizou. Talvez alguém leu esse versículo, citou esse versículo no dia que você foi evangelizado pela primeira vez. Talvez foi o versículo que você ensinou para o seu filho. Talvez foi o primeiro versículo que você aprendeu enquanto criança na escola bíblica dominical. Todos nós temos uma história com João 3,16. Mas antes disso, leremos o capítulo do versículo 1 até o versículo 16. Tá certo? Para a gente pegar o contexto, mas a exposição será no versículo 16. Eu estou lendo na tradução da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim o texto sagrado. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus pela sua eterna e gloriosa e bendita palavra. Meus amados irmãos, como eu mencionei, João 3,16 é aquele texto que todos nós já tivemos algum contato. João 3,16, irmãos, é tão mencionado, é tão citado, é tão memorizado, porque esse versículo é uma versão compacta do que é o Evangelho. Martinho Lutero chamava esse texto aqui de proto-evangelho. E segundo alguns estudiosos da vida do reformador alemão, essas foram as últimas palavras que ele disse no seu leito de morte. Enquanto ele estava morrendo, ele repetia esse texto. Ele repetia esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas foram as últimas palavras daquele homem. E nós observamos que João 3,16 está dentro de um contexto. Está dentro de uma conversa entre Jesus e o fariseu Nicodemos. Um homem que foi procurá-lo no meio da noite. E Jesus começa a apresentar a sua mensagem. Começa a falar que importa-vos nascer de novo para entrar no reino dos céus. Não é o nível de conhecimento que esse homem Nicodemos tinha. Não é ele ser parte de uma liderança, que esse homem era parte de uma liderança judaica. É o novo nascimento, é a conversão, é a transformação que só Deus pode fazer e que nós estamos falando vastamente ao longo desse dia. E aqui, Nicodemos diz, como é que pode um homem retornar para o ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus diz para ele, eu estou falando com você de coisas terrestres e você não está compreendendo? Como é que você vai compreender realidades espirituais? E aí Jesus explica um pouco mais sobre o que é o novo nascimento. Depois, Jesus lança a luz a um episódio que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no livro de Números. O povo de Israel, em meio às suas diversas rebeliões, Deus manda que serpentes vão picar aquelas pessoas para elas morrerem envenenadas. Muitos morrem e clamam por misericórdia. Deus manda Moisés construir uma serpente de bronze e diz para aquelas pessoas, olha, quem olhar para essa serpente de bronze será salvo, será curado, não vai morrer, não irá perecer. É por isso que ele diz aqui no versículo 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para o que todo o que nele crê, todo aquele que olhar para ele com os olhos da fé, tenha a vida eterna. Era isso que aquela serpente representava. A salvação no olhar para o alto daquele poste. Olhando para o Cristo crucificado com os olhos da fé, é que nós somos salvos. Versículo 16. Vamos mastigar, meus irmãos, palavra por palavra desse versículo, espremendo o que esse texto tem a nos dizer. Vamos ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, meu irmão e minha irmã, quando a gente menciona esse versículo para as pessoas, não há choque na nossa cultura. Você falar que Deus ama uma pessoa, as pessoas aceitam isso tranquilamente, não há nenhum problema nisso. O problema, meus irmãos, é que nessa cultura em que nós vivemos, o fato de Deus amar as pessoas se tornou banalizado. Essa mensagem para a nossa cultura não é mais chocante. Então a gente precisa começar falando do Evangelho, não apresentando que Deus ama as pessoas, mas apresentando o estado que as pessoas estão quando Deus nos ama. Onde nós estávamos, como nós estávamos quando Deus nos amou. Então, em vez da gente começar porque Deus amou o mundo, nós devemos começar do final. Olha o que diz aqui no finalzinho. Para que todo o que nele crê não pereça. Eu chamo a sua atenção para essas duas palavras.
não pereça. Não pereça aqui significa não ser destruído, não se acabar eternamente, não perecer, não se deteriorar. Qual era o estado que nós estávamos sem Cristo? Um estado de perdição, um estado de deterioração espiritual. Como diz Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos como ovelhas não, nós andávamos seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, daquele que atua agora nos filhos da desobediência. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Verdade? E aqui, esse era o nosso estado, um estado de perdição, um estado de perecimento. Observe que perecer está fazendo contraste com vida. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a vida é eterna, esse perecimento, meus irmãos, consequentemente, ele é eterno. Um estado de perdição, um estado de destruição eterna. Eu não sei se você já conseguiu parar para conceber um pouco do que será o inferno. Quando a gente pensa em algo perecendo, algo se destruindo, quando pensamos numa implosão, alguma destruição, nós pensamos em algo que é rápido. Pensamos em algo que tem um início, um meio e um fim. Quando vemos alguma coisa queimando em um fogo, nós vemos que o objeto ou o ser tem um formato original e à medida que as chamas vão consumindo, ele vai se deformando até se confundir com as chamas. Mas o estado, irmãos, que a Bíblia apresenta para aqueles que não estarão eternamente com Cristo no céu, é um estado de fogo que não se apaga. Morte eterna. Destruição eterna. Então imagine uma destruição que vai, como se fosse aquele replay, né? Uma espécie de replay, aquilo que a gente tem a referência na nossa experiência humana. Uma destruição que não se apaga. Uma destruição onde o verme não morre. Onde há choros e ranger de dentes. Onde há sofrimento que não tem fim. Na realidade humana, a depender do nível de dor e do nível de sofrimento, você fica anestesiado, você se acostuma com aquele sofrimento. Né? Quem tem dor crônica sabe o que é isso. Você vai sentindo tanta dor que você consegue aprender a conviver com seu estado de dor. No inferno não será assim. Não haverá essa adaptação ao sofrimento. Eternamente haverá essa destruição, esse perecer, esse sofrer, esse padecer sem se apagar. Esse é o estado do homem sem Deus. Um estado rumo à destruição, já vivendo nos caminhos da destruição. Os caminhos que levam a esse perecimento. Vamos para a próxima palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem que Deus, ele é o agente ativo dessa passagem que nós estamos vendo aqui. Observe que não é o homem que toma a iniciativa para ir em direção a Deus. Só há uma possibilidade de escapar desse estado que nós estamos mencionando aqui, não é porque o homem quis sair desse estado. Não é porque o homem estendeu a mão pedindo por misericórdia e Deus se compadeceu e tirou ele dessa situação. O texto diz que aquele que deu o ponto inicial, o start, quem tomou o primeiro passo, não foi a parte ofensora pedindo misericórdia, foi aquele que foi ofendido pelo pecado. O texto diz: Deus amou o mundo. Deus tomou a iniciativa. Deus foi até o homem em seu estado de destruição e o tirou desse estado. E o texto diz: Deus amou o mundo. Para nós, em uma sociedade contemporânea, para nós, onde todas as pessoas vivem em sociedade, uma sociedade com diferenças, isso parece muito normal.
Mas essa mensagem, meus irmãos, essa mensagem mudou o nosso mundo. Eu disse para vocês pela manhã que o mundo em que nós conhecemos, ele não seria esse se o cristianismo não tivesse existido. Como era que o mundo vivia? Como é que as pessoas viviam antes do evangelho ser pregado? As pessoas viviam em tribos, irmãos. As pessoas viviam, aqueles que viviam na Europa, viviam nas suas cidades-estados, que elas mesmas se destruíam, se autodestruíam umas às outras. Por mais que houvesse desenvolvimento científico, conhecimento naquele primeiro momento, as pessoas viviam numa inimizade umas com as outras. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que quando a Bíblia fala que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, significa que Deus colocou Cristo Jesus no momento exato da história humana. Se por algum motivo, imagine se Jesus nascesse hoje, no século 21, como nós conhecemos a conjuntura política e econômica do mundo, a mensagem do Evangelho não tomaria a proporção que ela tomou hoje. Sabe por quê? Porque nos tempos em que o Senhor Jesus nasceu, havia uma unificação no mundo conhecido. Lembre que Alexandre o Grande, muitos séculos atrás, ele conquistou muitos daqueles países daquela região. Ele unificou um grande império. Depois da sua morte, o seu império foi dividido em vários grupos pelos seus seguidores. Depois de Alexandre o Grande e seus seguidores, qual é o império que surgiu? O Império Romano. Mas naquele momento, toda a cultura do mundo era uma cultura conhecida como helenística, ou seja, a cultura grega. Havia um idioma corrente. Qual era esse idioma? O grego. Então as pessoas falavam grego. As nações, as diversas nações falavam a língua grega. Hoje, a língua internacional, por assim dizer, é a língua inglesa. Mas a maioria das pessoas não fala inglês, principalmente aqui no nosso país, né? Poucas pessoas falam inglês, mas naquela época não era assim. As pessoas conheciam a sua própria língua, mas conheciam a língua grega. Houve a influência da língua. A unificação do Império Romano permitia que as pessoas transitassem entre as localidades, entre os países. É por isso que o apóstolo Paulo transitava com tanta facilidade pelo mundo antigo quando ele pregava o evangelho. Naquele tempo, havia uma lei chamada Pax Romana, que garantia que deveria existir um combate contra a violência, era contra a pirataria. Então isso permitia com que as pessoas viajassem sem problemas, sem correr risco de serem saqueadas pelos piratas, que era muito comum naquela época. Naquela época, o Império Romano construiu as grandes estradas. Hoje aqui as nossas estradas com uma chuvinha acabam, né? A do Império Romano até hoje estão lá, que o apóstolo Paulo andou para poder pregar o evangelho. Até hoje essas estradas existem, acesso para as pessoas caminharem, poderem comercializar, poderem ter contato. Aconteceu naquele tempo também, meus amados irmãos, um esfriamento espiritual e uma desilusão com as figuras dos deuses antigos. Então as pessoas que eram influenciadas por aquela cultura grega e romana estavam perdendo a fé nos deuses. Estavam tendo apenas um formalismo na sua religiosidade. Então tínhamos paz, tínhamos acesso, tínhamos a possibilidade de transitar por diversos lugares sem nenhum tipo de impedimento, tínhamos uma mesma língua, o mundo estava preparado. O cenário do mundo estava preparado para o Messias. Deus preparou o cenário mundial para receber o seu filho. Deus amou o mundo. E essa mensagem, para um judeu, Nicodemos, é uma mensagem chocante. Por quê? Porque o judeu tinha aquele entendimento. O Messias é nosso. O Messias veio para nós. O Messias vai nos libertar do Império Romano. O Messias vai tomar as rédeas. Israel novamente será um país livre. Nós seremos livres, seremos um reino livre. Mas aqui João diz uma palavra confrontadora para aquele homem. Deus não amou apenas os judeus. Deus não amou apenas os da casa de Davi. Deus amou o mundo. A palavra mundo, meus irmãos, na Bíblia,
aparece com diversos significados. E no próprios textos do apóstolo João, ela pode ter sentidos e conotações diferentes dependendo do contexto. O apóstolo João, ele diz nas suas cartas que nós não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo. O que é que ele está se referindo nesse contexto? Ele está se referindo ao sistema pecaminoso que rege a esse mundo, né? Quando a gente vê a Bíblia falando de mundo, pode se referir também ao planeta que nós estamos vivendo. De Deus é a terra e toda a sua plenitude. Deus é o dono do mundo. Mas também existe esse sentido que nós estamos vendo aqui em João. Mundo significa pessoas, etnias, povos, nações. Deus amou o mundo. E como não lembrar do salmista que diz lá, se não me engano, Salmo 68 ou 78, que ele diz assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto. O propósito de Deus, meus amados irmãos, desde sempre, foi juntar um povo para si. Um povo de toda raça, um povo de toda tribo, um povo de toda nação. Quando estamos lá desde a arca de Noé, nós observamos que ali, em Noé e na sua família, temos a representação da humanidade inteira ali. Depois que Noé e da sua família saem da arca, começa a haver a divisão das famílias, das nações. A Torre de Babel gera a confusão nas línguas e as pessoas começam a se espalhar pelo mundo. Um pouquinho depois, no capítulo 12, entramos na história de Abraão. E o que é que Deus fala com Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, Abraão, serão abençoadas pela sua família. E nós vemos essa promessa ganhando corpo, ganhando volume durante todo o Antigo Testamento. E pessoas que não eram da família de Abraão, de alguma forma, começaram a ser abençoadas por meio de Abraão. Lembra do que aconteceu quando o povo saiu do Egito? Não só o povo de Israel saiu do Egito, mas também muita gente que estava lá saiu do Egito com grande riqueza. Isso é mencionado lá no livro do Êxodo, na saída do povo no Êxodo. Quando o povo vai entrar na Terra Prometida, tem uma mulher que estava lá, que participou daquela conquista, que morava em Jericó. Raabe, a meretriz. Raabe, a meretriz, tempos depois, ela entra para a genealogia de Boaz, e no livro de Ruth, você vê lá, Ruth também, que não era de Israel, era o quê? Moabita. Raabe, a meretriz de Jericó, Ruth, a moabita, fazendo parte do quê? Da linha, da genealogia do rei Davi. E se você ler o evangelho de João não, de Mateus, você verá que essas mulheres estão na genealogia do Senhor Jesus. Vamos caminhando. Vemos o texto que eu acabei de mencionar do Salmo. Louvem-te os povos todos. Vamos lá para Isaías. O livro do profeta Isaías. Diversas vezes, Deus falando que Ele quer que as ilhas, os povos das ilhas distantes, conheçam, porque eles aguardam a sua vinda, aguardam a sua mensagem. Nós vemos o propósito de Deus, irmãos, no Novo Testamento, essa internacionalização da salvação. No Antigo Testamento, como é que as pessoas tomavam parte, tomavam relação com o Deus de Israel? As pessoas tinham que sair da sua terra e vir até Israel para adorar o Deus de Israel. Você lembra de Naamã? Naamã era o Ciro. Naamã era um pagão. Naamã foi até Israel para poder buscar uma cura para a sua lepra. Ele não estava se importando com o Deus de Israel. Ele queria curar uma enfermidade. E o que é que Deus fez? Não só curou a enfermidade física, mas curou a doença espiritual, o pecado, né, a morte espiritual, ao ponto de que ele diz: me permita levar um pouco dessa terra, para que quando eu chegar lá na minha terra, quando o meu Senhor ele estiver lá se ajoelhando no templo de Rimon, eu ajudar ele, eu poder fazer um altar para o Deus de Israel. Né? Lembra que naquele tempo,
As pessoas tinham muito apego a essa questão da terra. Então, a terra tinha muita importância para aquelas pessoas. A terra tinha relação com Deus atrelado àquele lugar. Então, ele queria continuar tendo relação com o povo de Israel, com o Deus de Israel. E chegamos aqui no Novo Testamento. E no Novo Testamento vemos, porque Deus amou o mundo. Deus amou pessoas de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. Pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as cores, pessoas de todas as condições sociais, pessoas de todas as condições econômicas, pessoas de todos os níveis de conhecimento, pessoas com todos os tipos de beleza, pessoas magras, pessoas gordas, jovens, idosos, homens, mulheres. Hoje o mundo fala muito, irmão, sobre a necessidade da diversidade, acolher a diversidade. Sabe onde haverá diversidade? Real, verdadeira, o céu. No céu haverá isso. No céu você estará do seu lado, imagine um japonês, um africano, um europeu e todo mundo junto lá. O rico, o pobre e todos lá, naquele dia em que a barreira do idioma finalmente vai cair. E todos nós vamos poder entender todos os outros como acontecia antes lá da Torre de Babel e eternamente glorificar o Deus Salvador. Isso é céu. É isso que nós estamos aguardando com expectativa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi um amor qualquer. Não foi uma apaixonite. Não foi um amor superficial. Foi um amor profundo. Foi o amor ágape. O amor que tem como origem o próprio ser de Deus. Não é um amor que nasce em nós, porque já mencionamos aqui o estado que nós estávamos. Deus não nos amou porque ele viu em nós algum potencial. Deus não viu em nós algo que pudesse impressioná-lo, agradá-lo. Até o texto do Antigo Testamento, o salmista faz questão de dizer, porque o Senhor, quando nos escolheu, ele não nos escolheu porque nós éramos os mais numerosos, os mais fortes, os mais inteligentes. O mistério, meus irmãos, da eleição de Deus estão escondidos apenas nele. E nós não entendemos por que Deus amaria um povo como Israel, um povo escravo, um povo que não sabia nem manusear uma espada. Por que Deus quis amar essas pessoas? Por que Deus quis se revelar a Abraão, que estava lá no paganismo, em Ur dos Caldeus, e fazer promessas àquele homem? Aquele homem estava buscando conhecer ao Deus de Israel? Não, nem tinha esse conhecimento. Ele estava buscando conhecer a Deus? Não. Ele era um pagão. Qual era o nome anterior de Abraão? Abrão. O que significa Abrão? Pai elevado. Um homem que observa as estrelas, que observa os horóscopos. Era isso que Abraão fazia. E Deus se revelou àquele homem e fez promessas e quis abençoá-lo. É isso que ele faz comigo. É isso que ele faz com você, que se arrepende dos seus pecados e crê. Apesar de quem você é, apesar do estado em que você está, Deus amou o mundo. Deus escolheu pecadores imperfeitos que nada tem a oferecer a ele, nada tem a impressionar. É isso que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não enviou um querubim, ele não enviou um anjo, ele não enviou ninguém menor, ele enviou aquilo que ele tinha de mais precioso, o Filho unigênito. Na minha tradução diz, ele deu o seu Filho. Em algumas traduções está assim, Deus enviou o seu Filho. Podemos dizer que Cristo Jesus, ele foi enviado do Pai, assim como as igrejas hoje enviam seus missionários.
O Deus da Bíblia é um Deus missionário. É um Deus que enviou o seu Filho ao mundo. Ele enviou o seu Filho unigênito. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso para que o nome dele seja glorificado. Ele fez isso, meus amados irmãos, para conformar esses pecadores que ele escolheu à imagem do seu próprio Filho. Abra comigo rapidamente em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz o texto sagrado: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? O texto diz no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe, meu irmão e minha irmã, qual é o propósito de Deus, de acordo com esse texto que acabamos de ler? O propósito de Deus é conformar, é trazer a forma do seu Filho àqueles que ele conheceu de antemão. O que significa isso, conhecer de antemão? Significa, é uma referência àquele conhecimento eterno de Deus. Aquele conhecimento antes do tempo, onde Deus teve afeto por nós, teve afeto por todos aqueles que ele elegeu. Isso é dito claramente em Efésios capítulo 1. E o texto diz, também os predestinou, ou seja, isso aconteceu antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente existir. Como diz lá o texto dos irmãos, Esaú e Jacó, Romanos 9, que eles não haviam feito nem bem nem mal, mas o Romanos 9 diz, amei a Jacó e aborreci Esaú. O texto Romanos 9 diz isso. Então isso aconteceu antes mesmo de nascermos. Também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembra que eu mencionei que o céu vai ser um lugar diverso, de pessoas diferentes? Mas, ao mesmo tempo, esse ambiente será um ambiente que terá algo em comum entre todas essas pessoas. Essas pessoas estarão reunidas eternamente por causa de um elemento, Cristo Jesus. Ao ponto de que, quando nos olharmos, não veremos mais as nossas imperfeições, veremos Cristo. Ao ponto de que o Pai, eternamente, quando nos olhar, ele verá Cristo. Ele verá, rapaz, esse homem é a cara do meu filho. Essa mulher é a cara do meu filho. Eu estava hoje conversando com o Mateus, e à medida que a gente estava conversando, eu fui observando alguns trejeitos que ele tem, as expressões faciais, o modo de falar, o modo de agir, que parece com o pai dele. Reparei isso. E é isso que Deus verá em nós naquele dia. Olha, esse jovem, esse idoso, essa moça, essa mulher, são a cara do meu filho. Se parecem com Jesus Cristo. O céu será isso, irmãos. O céu será esse lugar onde o nome de Cristo será glorificado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que todo o que nele crê. Observe que o texto, meus amados irmãos, é um texto que, ao mesmo tempo que é amplo, um texto que mostra que Deus amou o mundo, Deus amou pessoas de todas as etnias, de todas as classes, de todas as raças, de todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, é um texto que delimita. Onde é que está a delimitação? Para que todo o que nele crê. Esse é o critério. Todo o que nele crê. É assim que a gente identifica quem são essas pessoas. Ninguém tem escrito na sua testa eleito de Deus.
eleita de Deus. Ninguém tem isso escrito. Como é que você descobre quando você prega o evangelho e aquela pessoa crê no evangelho? Aquela pessoa se arrepende dos seus pecados. Aquela pessoa vive uma vida transformada. Aquela pessoa deixou de ser quem ela era e agora ela é uma outra pessoa. Não foi força do emocionalismo. Não foi o autossugestionamento de quem estava pregando naquele dia. Não foi a música de fundo na hora do apelo. Não foi as diversas repetições do pregador. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. E a pessoa vai para o pregador parar de insistir para ela vir à frente. Não foi por isso. Houve mudança. Houve uma transformação. Houve uma metanoia, como diz a palavra de Deus. E aquela pessoa nunca mais foi quem ela era. Ele era de um jeito e agora é de outro jeito. Ela tinha uma maneira de agir, agora ela age de uma outra forma. É como aquele cego que foi curado pelo Senhor Jesus diz: eu era cego e agora eu posso ver. Quando você observa isso na vida de uma pessoa, você está vendo traços que a Bíblia aponta para essas pessoas, para que todo o que nele crê. Não são pessoas perfeitas. Não são pessoas que estão em um estado inatingível de santidade. São pecadores. Pecam. Falham. Muitas vezes deixam a gente frustrado. Como é que pode, rapaz, uma pessoa de Deus pensar uma coisa dessa? Falar isso. Até você, às vezes. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se eu botasse na tela aqui aquilo que passa nos seus pensamentos, você teria tanta vergonha do que você imagina, do que passa na sua cabeça. Mas ainda assim, o que o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça. E ele faz isso por causa de Cristo. Ele faz isso por causa do seu Filho amado. O Filho que ele amou eternamente. Ele deu o seu tudo. Ele deu o seu melhor. Você consegue dimensionar isso, irmão e minha irmã? Você seria capaz de entregar o seu filho por um assassino, por um estuprador, por um pedófilo? Você daria seu filho para, no lugar dessa pessoa, tá lá, a cadeira elétrica, para condenar essa pessoa? Você daria seu filho, ó, morra meu filho no lugar desse homem, dessa mulher, de um assassino como esse, e vá, tá livre. Você faria isso? Deus fez. Enviou o seu filho para morrer por pecadores dessa espécie. Então pense, meu irmão e minha irmã, a abrangência dessa salvação dada pelo Deus Todo-Poderoso é para pecadores de todas as espécies. Para pecadores incubados, como o irmão do filho pródigo, que não quebrou, não chutou o pau da barraca, e pecadores como o filho pródigo. Para aqueles que cometem pecados que são socialmente aceitáveis e para aqueles que são os piores, que estão nas penitenciárias. Deus amou o mundo. Deus amou prostitutas. Deus amou homossexuais. Deus amou travestis. Deus amou essas pessoas. Ele amou assassinos, amou criminosos, amou usuário de drogas. Ele amou todos. E ele, pela sua graça, ele salva essas pessoas. Ele muda a vida dessas pessoas. Ele transforma essas pessoas em novas criaturas semelhantes ao seu filho. É isso que ele fez. É isso que ele faz. É isso que ele continua fazendo, irmãos. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe, irmãos, que ele fala de vida eterna. Quando a gente pensa em vida eterna, o que é que a gente lembra, irmãos? Quando Jesus, ainda nesse evangelho, ele orando, ele diz o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. Então, o que vai ser a eternidade, irmãos? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Você ama a pregação? Você ama a Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Ama aprender a palavra de Deus? É isso que você vai fazer eternamente. Você vai servir a Deus e você vai aprender mais e mais de Deus de eternidade em eternidade. Conhecimentos e conhecimentos inesgotáveis de eternidade em eternidade. Naquele dia você não terá mais cansaço mental, você não irá pensar na conta que tem que pagar no início do próximo mês. Você não vai pensar no trabalho de amanhã. Naquele dia, você estará aqui não, né? Lá, presente não só fisicamente, mas espiritualmente também. Plenamente, prestando o melhor culto que você nunca conseguiu prestar na sua vida. Porque mesmo nos dias que você está fisicamente aqui e a sua mente aqui, rapidamente seu pensamento divaga em outras questões. Mas naquele dia você prestará esse culto perfeito. Ao mesmo tempo, irmãos, eu quero mencionar também que vida eterna não é o mesmo que imortalidade. Por quê? As pessoas que irão para o inferno, elas irão existir eternamente. A vida eterna, irmãos, é um estado de conhecimento, de completude, de plenitude sem fim. É participar daquilo que só existe no relacionamento de Deus com o Filho e o Espírito Santo. Vida eterna. E a boa notícia é que apesar de nós estarmos presos nessa situação que eu mencionei agora há pouco, com dores, com pensamentos que divagam, com dificuldade de compreensão, com lentidão de raciocínio, o sono chegando que já está de noite, o pensamento divagando em outras coisas, ainda assim, nos bancos dessas cadeiras plásticas que vocês estão sentados, vocês já desfrutam dessa vida eterna. Vocês já participam do que é eternidade. Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. O texto que eu mencionei durante a mensagem, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui ele está apresentando o estado que nós estávamos, o estado de perecimento que a gente tem falado. E aqui vem a mudança. Vem uma virada que muda tudo. Olha o que o texto diz. Mas Deus. Estávamos vindo nessa direção, mas aconteceu algo que mudou. É esse mas aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você percebeu que o texto bíblico, o tempo verbal, ele não está falando no futuro. Ele não está falando, Deus nos ressuscitará. Deus nos fará assentar nos lugares celestiais. Olha o que o texto diz.
nos deu vida, recebemos vida, essa vida eterna juntamente com Cristo. Ele nos uniu a Cristo. E o texto diz no versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A vida eterna, meus amados irmãos, é algo muito mais profundo do que simplesmente crer numa mensagem. No momento que você se arrepende dos seus pecados e crê no Evangelho, tudo aquilo que pertence a você, que no caso é pecado, é destruição, é perecimento, tudo isso é lançado na conta de Jesus Cristo. Tudo isso é aplicado àquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E nesse momento, o saldo positivo de Jesus Cristo é lançado na sua conta negativa. E todo o crédito, tudo aquilo que pertence a Jesus Cristo passa a se aplicar a você. Há uma unificação, há uma união. Aquilo que os teólogos antigamente chamavam de união mística entre Cristo e o crente. Isso significa, meus amados irmãos, que tudo aquilo que pertence a Jesus Cristo pertence a você pela fé. Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo morreu, nós morremos juntamente com ele. Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Jesus Cristo está assentado nos lugares celestiais, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Isso é tão certo, meus irmãos, que ele diz no passado, nós já estamos. Não há dúvida, não há incerteza, não há o e se. Já está consumado, já está pago, já está quitado, Jesus já fez tudo. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Nós já desfrutamos dessa vida eterna. Imagine, vida eterna. Os anos têm passado, os cabelos brancos estão aparecendo, os pés de galinha, as imperfeições, a flacidez, as estrias, as celulites, o melasma, tudo isso vem aparecendo, o vigor físico vai diminuindo, aquela beleza que você via no espelho não está mais da mesma forma, o raciocínio vem se lentificado, o seu corpo também está ficando mais lento. Aparece artrose, aparece dor na coluna, dores no joelho, a visão não é mais a mesma, tem que começar a usar os óculos. O corpo vai morrendo dia após dia. Dia após dia, o seu corpo morrendo, perecendo. Mas o que é que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que enquanto você olha para o espelho e você vê o seu corpo perecendo a cada dia, espiritualmente falando, você está mais vivo do que nunca. Você está desfrutando de uma vida que não se acabará. A nossa esperança, irmãos, ela não encerra com a sepultura. Ela não encerra no dia que você fecha os olhos para esse mundo. Porque no dia que eu e você fecharmos os olhos para esse mundo, aí sim, meus irmãos, aí tudo fará sentido. Aí sim, naquele dia, todo sofrimento fará sentido. Um dia, na eternidade, será suficiente para você lembrar de todas as dificuldades que você passou na sua vida, de todos os traumas, de todo o sofrimento, de todas as injustiças, de todas as dores que você passou. E você vai lembrar, nada se compara. Nada se compara à vida eterna. Nada se compara a estar com Cristo. Essa foi a fé, irmãos, daqueles que cantamos, aqueles que morreram nos coliseus, aqueles que foram perseguidos. Eles não tinham nada nesse mundo. Eles não tinham nada a esperar desse mundo. A única coisa que eles faziam era olhar para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhando para frente, esquecendo as coisas que para trás ficam. Mirando no autor
e consumador da nossa fé. Encerrando, meus amados irmãos, a exposição, eu quero trazer algumas aplicações. Na primeira delas, eu quero me dirigir a você que está aqui, que ouviu essa mensagem com atenção e que, porventura, por algum motivo, ainda não creu no Senhor Jesus Cristo. Talvez você é filho de crente, sua esposa, seu marido é crente, seu vizinho, seu amigo. Talvez você seja membro dessa igreja, cresceu aqui, mas não houve essa transformação que nós estamos mencionando aqui. Eu quero te dizer que hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de fazer compromissos com o autor e consumador da fé. Se essa mensagem, meu querido, minha querida, tocou no seu coração, fez, aquele start, e você sabe, é disso que eu preciso. Isso que ele está falando faz sentido. É isso mesmo que ele está dizendo. Deus está trabalhando no seu coração. De onde você estiver, arrependa-se dos seus pecados. Feche os seus olhos e fale com o Senhor Jesus Cristo. Clame a Ele por perdão, por salvação, por libertação. Clame a Ele que Ele te salve. Clame a Ele para que, em meio a todas essas situações que você tem vivido, nesse mundo que tem perecido a cada dia, você possa olhar para a eternidade. Você possa olhar com alegria para os céus. Você possa, naquele dia, estar diante de Deus e não ter nenhum receio. A maioria das pessoas, quando são confrontadas no seu estado espiritual, de onde elas passaram a eternidade, normalmente dizem que naquele dia haverá uma balança. De um lado, Deus vai pesar as coisas boas que eu fiz. Do outro lado, Deus vai pesar as coisas ruins que eu fiz. Então, se eu faço mais coisas boas, a balança vai pender mais para as coisas boas que eu fiz e Deus vai me salvar. Esse é o pensamento de muitos aí fora. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que nós acabamos de ler e de meditar aqui nesses quase uma hora que eu estou falando? A salvação não é pelos seus méritos. A salvação não é por merecimento. A salvação não é pelo que você faz. A salvação não começa em você. A salvação é um ato soberano de Deus. Deus vem até o perdido. Deus dá vida àquele que estava morto espiritualmente, como lemos. Deus abre os olhos e aquele que é cego começa a ver beleza nas coisas de Deus. Deus destampa os ouvidos e aquela mensagem que durante muitos anos foi coisa de doido, começa a fazer sentido e você começa a entender aquela mensagem. E aí o que é que você faz? O que é que você faz nesse momento? Você se arrepende, você dobra os seus joelhos diante de Deus e você clama por perdão e misericórdia. E Deus promete que Ele salva todo aquele que crê, independente do que você fez, independente do seu passado, independente de como você está vivendo hoje, do que você fez hoje. Deus veio para salvar aquilo que estava perdido. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. E qual é a mensagem que eu deixo para os irmãos que já creram no Senhor Jesus Cristo, que já se arrependeram dos seus pecados, que fazem parte dessa história desses 17 anos? Perseverem, meus irmãos. Perseverem em meio às lutas. Perseverem em meio às dificuldades. Porque Deus já provou o seu amor por essa igreja. Deus já provou o seu amor por cada um de nós. Só abra comigo um versículo e iremos orar. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Eu ia ler na minha tradução, mas eu vou ler na NVT para que vocês leiam juntamente comigo, tá certo? Diz o texto sagrado: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus é a saúde de ferro? É o carro zero? É a conta bancária cheia? É o casamento perfeito?
mas Deus prova o seu grande amor para conosco. Então Deus não tem que provar que Ele te ama, que Ele me ama. Ele já provou que Ele nos ama. Ele deu tudo. Ele deu Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano Senhor, nós te damos graças, glórias e honra. Agradecemos, ó Deus, por esse dia que nós estamos aqui, por esses 17 anos de história, Pai, da Igreja Batista Cáris. Pai, que o Senhor continue a abençoar pastor Diógenes, os diáconos, toda a liderança dessa igreja, e não só eles, ó Pai, mas todas as famílias, todos os irmãos desta comunidade e aqueles que estão aqui presentes, Pai. Ó Pai, multiplica, Senhor, o vigor, a alegria, a esperança e a certeza de salvação. Fortalece, Senhor. Também, ó Deus, clamamos por conversões, Pai. Que o Senhor converta, Senhor, aqueles que estão no nosso meio, por algum motivo, mas que ainda não creram. Ó Deus, que eles possam desfrutar da alegria da salvação. Que eles possam desfrutar, Senhor, dessa esperança viva, Senhor. Ó Deus, clamamos pelas crianças e pelos adolescentes dessa comunidade, Senhor. Ó Deus, nós queremos dizer, como disse aquele carcereiro, eu e minha casa servimos ao Senhor. Né? Como disse lá, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ó Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dessas crianças, desses adolescentes, dessa geração, Senhor, que a cada dia tem se distanciado mais e mais do Senhor. Guarda-os, Senhor, de todo mal, protege-os de todo mal. Tu sabes, ó Pai, que o desejo dos pais, que o nosso desejo, Senhor, é que os nossos filhos, eles povoem o céu. Nós queremos que eles estejam lá, que eles te amem, queremos que eles sejam mais fiéis a ti do que nós somos, Senhor. Guarda-os, livra-os de todo mal. Clamamos, ó Pai, por aquelas pessoas que são casadas com descrentes, Senhor. Abençoa esses irmãos em meio às suas lutas, Pai. Converte, Senhor, esse cônjuge, esse marido, essa esposa, Senhor. Transforma essa vida, Senhor. Pois certamente a nossa alegria será completa, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa o tempo de comunhão que teremos agora. E também, ó Deus, desde já, abençoa os caminhos que nós trilharemos em direção aos nossos lares. Guarda-nos e nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém.